Paulo sempre soube que certas histórias não podem ser contadas em voz alta. Não porque as pessoas não acreditem, mas porque algumas delas ainda estão acontecendo. O hospital municipal daquela cidade pequena no interior de Minas não aparece em nenhuma lista de lugares assombrados. Não tem fama, não tem turista, não tem placa. Mas quem trabalhou lá sabe. Os que passaram pela emergência numa madrugada de agosto sabem. Os que ouviram os passos no corredor vazio às 3 da manhã sabem. Paulo passou mais de um ano dentro daquele prédio velho. E o que ele viu lá, não dá para esquecer. Estas são as histórias que ele coletou. Cada uma delas real. Cada uma delas verificada. Cada uma delas capaz de te fazer pensar duas vezes antes de entrar no hospital à noite. Se você chegou até aqui, curte o vídeo para que mais pessoas possam ouvir o que Paulo tem a dizer. Paulo chegou naquela cidade pequena do interior de Minas depois de uma tragédia que quase destruiu sua família. Em 2016, quando levava o filho à escola em Belo Horizonte, criminosos tentaram assaltar o carro. Atiraram. Uma bala acertou o ombro esquerdo do menino. De raspou, graças a Deus, mas os traumas psicológicos foram profundos. Para os dois. Paulo era médico, tinha carreira sólida, mas não conseguia mais dormir direito. Cada carro que parava perto do seu no semáforo virava uma ameaça. Cada barulho na rua de madrugada fazia o coração acelerar. Ele e a esposa decidiram sair. Um ano de afastamento. O diretor do hospital em Belo Horizonte foi compreensivo, manteve os vencimentos. A ideia era ficar no sítio do avô materno, um lugar tranquilo onde o avô criava vacas leiteiras e fabricava queijos e doces. Respirar outro ar. Se recuperar. Mas a vida no interior tem seus próprios planos. O amigo Joel, que se tornara quase um irmão, era secretário de saúde da cidade. Descobriu que Paulo estava ali e foi logo com a proposta, plantonista no hospital municipal. Paulo resistiu, pediu tempo para pensar, conversou com a esposa e os avós. No fim, aceitou um plantão diurno por final de semana. Sudoeste para ajudar. O hospital funcionava num prédio bem antigo, construído ainda no fim do Império, com adaptações feitas ao longo das décadas. Ficava na entrada da cidade, com mais 2 prédios ao lado que estavam desativados. A equipe era pequena, no máximo 10 pessoas por turno, entre enfermeiros, atendentes, porteiros, pessoal da limpeza e da cozinha. Paulo era o único médico. Aos poucos foi tomando gosto, passou a dar um plantão no meio da semana também, abriu um ambulatório num dos prédios anexos que estava subutilizado. Foi numa quarta-feira de maio de 2017 que aconteceu pela primeira vez. Paulo tinha atendido o dia inteiro no ambulatório. Foi para o prédio do hospital tomar banho e descansar. Tinha internado uma criança com febre alta e dificuldade de respirar, bronquite asmática, medicado e encaminhado para a pediatria. Por volta das 10 da noite, estava sentado do lado de fora com parte da equipe quando ouviram vozes e risadas de crianças. Paulo comentou com a enfermeira ao lado, parece que o menino já está melhor, amanhã cedo vai para casa. Minutos depois entrou para pegar um café. No corredor, viu uma garotinha brincando em frente à pediatria. Fez as contas rápido, tinha um garoto internado. Nenhuma menina. Seguiram andando. Chegou ao quarto. A mãe do garoto dormia na poltrona. O menino estava sentado na cama, com o acesso ainda no braço, sorrindo. Melhorado. Paulo perguntou onde estava a amiga dele. O menino respondeu baixinho, ela se escondeu no banheiro. Paulo foi até o banheiro. Não tinha ninguém. Voltou. O garoto deu uma risada e disse, ela passou correndo. Ficou sorrindo, colocando a mão sobre a boca, como criança que está em cumplicidade com alguém. Paulo olhou em volta. Não viu a menina, mas sentiu um leve puxão no jaleco. Sem ver nada. Disse baixinho, cuidado para não fazer baguncinha. Virou as costas e saiu. Antes de dar 20 passos, olhou para trás. A garotinha estava parada no corredor. Olhou de frente. E desapareceu. Paulo não sentiu medo. Sentiu uma calma estranha, quase uma paz. Guardou para si. Não contou para ninguém naquele plantão. Mas sabia que aquele hospital tinha mais coisas do que qualquer prontuário era capaz de registrar. Você acredita em histórias como essa? Comenta aqui embaixo se já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu. Seu comentário pode fazer essa história chegar para quem precisa ouvir. Alguns plantões passaram sem nada fora do comum. Paulo já estava mais adaptado, já conhecia cada corredor, cada canto daquele prédio velho.
A equipe toda era natural com as esquisitices do lugar. Era quase como se os fenômenos fizessem parte da rotina, como a chegada da ambulância ou a troca de turno. Num fim de semana, por volta das 7 da noite, ouviram a sirene da ambulância do município chegando. Trazia um rapaz jovem que tinha se envolvido num acidente de motociclismo grave. A família chegou logo atrás, ficou do lado de fora da emergência. Paulo fez o que pôde. Não teve como. O rapaz veio a óbito minutos depois de dar entrada. Foi um dia triste. A família desfez no choro. Depois de verem o corpo no consultório, a equipe levou o jovem para o local que funcionava como necrotério, onde ficaria guardado até o pessoal da funerária chegar para remover. Quando a família se acalmou um pouco e saiu, Paulo passou pelo corredor em frente ao quarto onde estava o corpo. Ouviu um barulho esquisito, como se fosse um choro vindo de dentro. Pensou, por um segundo, que talvez o rapaz não estivesse morto. Abriu a porta. Viu algo que poucas pessoas conseguem descrever depois. Uma figura, como o espectro de um homem, sentada sobre o corpo, virada para a porta. Por alguns instantes ficou assim. Depois desapareceu. Dessa vez Paulo não guardou para si. Comentou com Dona Naise, enfermeira que estava no plantão. Ela acreditou sem hesitar. Disse que provavelmente o espírito do jovem não aceitou a partida. Paulo não questionou. Foi para o conforto médico e fez um oráculo, pedindo que Deus guiasse aquela alma. Aquele mês foi agitado. Passos no corredor de madrugada, barulhos sem origem. Mas o episódio seguinte que marcou Paulo de verdade aconteceu numa noite em que ele e o porteiro, chamado Renato, estavam sentados num banco do jardim em frente à entrada da emergência. Renato de repente ficou olhando fixo para um ponto. Paulo perguntou o que era. Renato apontou: "Olha ali, doutor. Não é um homem em frente a um hospital velho?" Paulo olhou. Era um homem vestindo jaleco branco, parado. Depois o homem começou a andar devagar na direção deles. Os dois se levantaram, sem saber quem era, sem saber o que queria. O homem entrou direto no ambulatório de Paulo. A porta estava trancada. Ele passou por ela como se não existisse. Renato olhou para Paulo e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Deve ter ficado por lá consultando." E deu uma risada. Era isso. Nenhum medo. Nenhuma correria. Sudoeste uma risada e a conversa seguindo normal. Paulo aprendeu que naquele hospital, o sobrenatural não era sequel. Era parte do expediente. Se essa história te arrepiou, curte o vídeo agora e ative o sino. Tem muita coisa ainda por vir, e Paulo ainda não terminou de contar tudo. Paulo já tinha se acostumado com as aparições. Com os passos, com as sombras, com as figuras que sumiam antes de dar para enxergar direito. Mas numa noite de setembro, ele entendeu que nem tudo que habita aquele hospital vem em paz. Era um final de semana. Uma jovem foi trazida pelos familiares em convulsão. Colocaram ela no consultório. Paulo começou a examiná-la. De repente, ela agarrou o braço dele com uma forca que não tinha explicação para o corpo de uma mulher naquele estado. Começou a falar coisas incompreensíveis, sons que não formavam palavras em português, nem em nenhuma outra língua que Paulo conhecesse. Pediu ajuda. O enfermeiro do plantão naquela noite era o Carlos, um homem grande, forte, que trabalhava no hospital há anos. Carlos tentou segurar a moça. Ela o lancou contra a parede. Com um braço. Depois começou a dar risadas e a falar obscenidades. Precisou de 5 pessoas para conseguir segurá-la. Paulo aplicou o medicamento que muita gente chama de sossega-leão. Não fez efeito. Aplicou segunda dose. Aos poucos ela foi cedendo. Quando a moça ficou mais calma, todos saíram. Ficaram Sudoeste Paulo e Carlos no consultório para examiná-la com mais cuidado. Paulo chamou pelo nome dela. Ela abriu os olhos. Um olhar de ódio puro. E falou, com uma voz que não era dela: "Aquela bala era para matar seu filho, seu miserável." Carlos tentou segurá-la. Mesmo deitada, o corpo dela parecia querer sair do chão. Paulo ficou parado, sem reação por um segundo. Depois ela fechou os olhos de uma vez e dormiu. No dia seguinte, os familiares a levaram para casa. Paulo soube com certeza que aquilo não tinha sido uma crise neurológica nem psicológica. O que entrou naquele consultório com aquela jovem era outra coisa. As semanas seguintes foram mais calmas. Paulo já sabia que voltaria para Belo Horizonte em dezembro, como havia combinado. No penúltimo plantão, estava descansando no conforto médico quando ouviu passos se aproximando. O corpo não reagiu. Ficou imóvel, como se estivesse anestesiado.
Uma mulher loira, meia-idade, vestida de enfermeira, se aproximou. Começou a passar as mãos pelos seus pés, como num gesto de cuidado. E disse: Doutor, vá embora. Não fica aqui com a gente. O senhor é importante. Sumiu na mesma hora. Paulo se sentou na cama de um salto. Foi até o corredor. Viu figuras, crianças, adultos, gente por toda parte. Esfregou os olhos. Não havia ninguém. Olhou para trás. Se viu deitado na cama. Acordou em seguida. Nenhuma figura. Nenhum passo. Sudoeste. O silêncio do hospital de madrugada. Paulo não sentiu medo. Sentiu que o aviso tinha sido sincero. Decidiu que não ia embora da cidade. Ia ficar. Continuaria fazendo plantões no hospital, viajando para Belo Horizonte nos finais de semana alternados. A qualidade de vida era outra. A sensacal de segurança era real. E o hospital continuou sendo o hospital, com seus pacientes, sua equipe pequena, e seus visitantes de outro plano, que às vezes até ajudam no diagnóstico, quando Paulo está consultando e ouve uma sugestão que não veio de nenhuma boca visível. Se você leu até o final, deixe um comentário contando o que achou. Você acredita que lugares como esse existem? Você conhece algum hospital, escola ou prédio velho com histórias assim? Conta aqui. E não esquece de curtir e compartilhar para que mais pessoas voltem o que Paulo tem a dizer. A gente se vê no próximo vídeo.